Boa tarde, audiência. Eu tô tentando me acostumar, porque sou eu que fico normalmente nos controles aí, mexendo no chat todo. Obrigado, Gabriel. Mandar um beijão pra vocês. Agradecer a Maria Mello, que mandou avante DCM. Lola Carraro. Já recebemos superchat de 100, você viu, Marília? Coração bárbaro. Vi agora numa rádio local do Maranhão que o Sicário não morreu, que está na UTI. É verdade esse bilhete? Isso tá confuso pra caramba, né, gente? Saiu uma informação que ele tava em protocolo de morte cerebral, e parece que agora o advogado dele está desmentindo tudo. Esse caso do Banco Master, a nova prisão do Vorcaro, tá ultra confuso, né? Eu já quero já chamar o nosso convidado, começando por um tweet que o professor Pedro Serrano publicou ontem, e a gente já repercutiu no DCM, que foi esse aqui. Infelizmente estamos vendo um revival dos métodos da Operação Lava Jato, nesse caso do Master, onde a investigação consistente é substituída pelo espetáculo, pelos rumores no lugar dos fatos, onde o vazamento criminoso seletivo de sigilos legais serve a satisfazer afetos primitivos de ataques a profissões essenciais da democracia. Advogados e jornalistas viram alvos de ataques por parte de quem deveria curar do sigilo. O criminoso não é quem é o objeto das informações sem relevo jurídico, mas quem vaza. Na prática, isso só serve para proteger quem realmente cometeu crimes e destruir adversários ideológicos. Isso é um nojo. Eu quero chamar o professor Pedro Serrano para explicar um pouco se há esse revival. Professor, tudo bom? Como é que o senhor está? E até pontuar uma coisa, professor. Eu fiquei estarrecido com uma coluna da Andresa Matais reclamando de lavajatismo nos vazamentos, sendo que ela própria vaza. Pois é, mas a realidade é que não se pode... Quantas vezes eu falei aqui, né? Quantas vezes? Que investigação, para ser eficiente, tem que ser sigilosa. Se você faz uma investigação com um espetáculo, os réus se preparam, somem com provas, quer dizer, isso é feito para poder a rataiada se proteger, né? Uhum. Então E pior, né, fica um troço extremamente desumano, né, na forma, né, por exemplo, ficam vazando coisas que são absolutamente irrelevantes do plano jurídico, irrelevantes, não é crime, não é nada, mas que constrangem pessoas, que colocam situações de intimidade a público. Então, por exemplo, teve uma das notícias vazadas, que seria uma queixa que o Vorcaro fez em relação a um dos advogados dele. O que isso tem a ver com o público? Não tem nada de crime nisso, não tem nada a ver com o assunto, quer dizer, só constrange o advogado, né? Por outro lado, vazar informações de conversas íntimas que Vorcaro tinha com a esposa dele. O que isso tem a ver com o crime? Sabe, intimidade sensual, etc. O que isso tem a ver? Só cria constrangimento, expõe as pessoas, e o que há de interesse público nisso é que quem vazou cometeu o crime, porque nós estamos tratando de uma investigação que é sigilosa. O Supremo Tribunal Federal determinou o sigilo das investigações. Então, o policial que vaza está cometendo crime. O que há de interesse público nessas questões que eu levantei aí é apurar quem foi que vazou e punir, sancionar, né? Então, e esse tipo de método era o que havia na Lava Jato. Era uma peneira, né? Quer dizer, todo dia você tinha um monte de notícias, etc. Muitas vezes os rumores viravam fatos, acusações ou suspeitas eram levantadas com relação a todo mundo e depois via que não havia consistência, né? Não é esse o método de se investigar. Isso aí não atende ao interesse público, atende ao espetáculo, a ganhar likes, né? Não é um modo de atender. E é difícil falar isso no meio jornalístico, eu entendo, porque para o jornalista é fonte de matéria para ele produz matéria, ganha dinheiro, ou seja, faz o que tem que fazer como jornalista. Não estou nem criticando a atuação dos jornalistas nisso. A crítica minha é o vazamento de informações por quem teria o dever de guardá-las, que é a polícia, né? Então eu acho que é preciso tomar uma medida dura, tanto o diretor da PF quanto o corregedor tem que tomar uma medida dura, apurar de onde estão vindo esses vazamentos e punir quem está vazando. Punir com demissão da Polícia Federal. O jeito não pode ser policial federal cometer esse tipo de vazamento em investigação sigilosa. É muito grave isso. Isso contraria o interesse da própria investigação e ajuda essa bandidagem que está aí sendo investigada, né? Ajuda porque vai criando nulidades, vai criando problema, vai dando informações para eles próprios, que eles conseguem com isso se criar estratégias de defesa. Eu acho que isso aí é uma tragédia o que está vendo, sabe? É o mesmo método que a Lava Jato usou, de fazer o espetáculo, né? Quer dizer, que depois deu no que deu, né? Nada.
Professor, o espetáculo não está só na questão do Vorcaro, né? Aliás, só respondendo rapidamente a Magda, cadê o Kiko? Ele está bem? Aconteceu um imprevisto, tá, gente? Ele participou da live de manhã e depois a gente vai esclarecer para vocês tudo. Mas esse vazamento, isso está desde o problema, né, professor, da questão da Receita Federal, uma suspeita de monitoramento dos ministros, até a própria questão da CPMI do INSS, essa quebra do Lulinha, que é evidentemente uma ação política. As operações policiais viraram campanhas? Eu estou achando que está muito... É óbvio que esse tipo de vazamento tem um forte cunho político de disputa. Forte cunho político. Um desejo de interferir na política. Quer dizer, é muito pouco profissional da Polícia Federal vazar. Não é coisa de bom profissional. Isso é gente que quer interferir na política. Não tenho dúvida disso, né? Quer manipular a opinião pública, porque os vazamentos são seletivos, parciais, sem investigação concluída. Eles levantam suspeitas contra qualquer um, né? Qualquer tipo de suspeita. E aí começa a pegar um monte de gente inocente, gente que não tem nada a ver, né? E os bandidos mesmo vão ficando quietinhos ali, deixando a coisa rolar. Quanto mais confusão, melhor para eles, né? Então não é uma atitude boa no campo profissional, né? Não é a conduta que uma polícia deve ter, né? Eles satisfazem a mídia, fazem alianças com alguns jornalistas, são elogiados por ele em troca de dar informações, mas a realidade é que ambos estão destruindo as investigações com isso, né? Está se destruindo a investigação. A boa investigação, como foi feita a do golpe. Uhum. A investigação do golpe foi absolutamente discreta. Quando ela aparece, era o relatório final, tudo investigado, tudo montado. Aí sim, aí é o momento de divulgar. Agora, você divulgar durante a investigação destrói a própria investigação. Isso é o que eu estou falando, não é nada novo. Você pegar qualquer estudo básico de criminologia vai te dizer isso. Quer dizer, que a investigação tem que ser sigilosa como regra, né? Então, realmente, acho que esse vazamento, essa peneira que está, questões pessoais, tratar de conversa sensual entre duas pessoas, que isso tem de crime nada, sabe? Ficar expondo as pessoas dessa forma também é outra dimensão, não é só a investigação que sai prejudicada, é a imagem de pessoas, né? É muito cruel isso, muito pouquíssimo profissional, sabe? Sem nenhum cuidado. Então é isso, eu acho que nós estamos passando esse momento ruim, né? Muito ruim. Sim. E teve até uma pessoa que comentou no seu X, né? Nossa, a opinião do Pedro Serrano é a mesma do Lenny Streck, do Reinaldo Azevedo. Aí você respondeu muito propriamente. O Reinaldo não é exatamente um jurista, mas você falou, são as opiniões dos maiores juristas do Brasil. Tá todo mundo de cabelo em pé. E uma coisa que eu ouvi também, professor, é que assim, não aconteceu nada efetivamente com o Sérgio Moro, e a gente está correndo o risco de ter mais casuísmos jurídicos, né? Não se aprendeu com a Lava Jato, né? Não. Eu acho que é o mesmo método, né? O mesmo jeito, né? É óbvio que aqui é diferente da Lava Jato, você tem um núcleo criminoso muito claro, né? Que cometeu crimes gravíssimos, a impressão que dá, natural, porque... Mas de crimes de natureza, desde crime contra a poupança popular a crime grave contra a administração pública, né? Quer dizer, desde corrupção a fraude, quer dizer, um troço é um universo imenso, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tem tudo aí. Você cavuca, cada lugar que você cavuca tem um crime, né? Então existe isso aqui. Então, esse espetáculo está pegando quem não tem que pegar, está sendo manipulado politicamente, estão usando o caso não para apurar e prender criminosos. Estão usando o caso para fazer política, demagogia, ganhar like, ficar famosinho. É isso que está acontecendo.